Olá, gente querido, como vão vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos agora ao nosso podcast. Isso mesmo, podcast. Agora nós vamos ter nossas aulas em formato de podcast ou alguma coisa parecida. Não vão ter mais imagens, não vai ter chat, não vai ter receitas de bolo, provavelmente. Pelo menos não agora. Mas nossas aulas normais lá pelo Google Classroom continuam também, onde nós vamos ter imagens e tudo mais. Porém, para quem perder as aulas nos dias de semana, ainda tem essa oportunidade agora que vão ser os nossos podcasts. E nós vamos colocá-los provavelmente de 15 em 15 dias, uma vez por mês talvez, né? Dando um resumo das últimas aulas, né? Vai ser quase a mesma coisa que a gente fala durante as aulas. Sendo que, infelizmente, eu não vou poder contar com a participação de vocês, né? E já que é nessa participação que surgem dúvidas e tudo mais, que enriquece mais a aula. Mas, fazer o quê? Nada é perfeito. Então, nós vamos ter esses podcasts que vão só dar uma ajuda para quem não puder ouvir as aulas no meio de semana, né? E também, se vocês quiserem compartilhar esses podcasts com algum colega, mesmo que não esteja estudando no colégio, né? Mas que goste de artes, goste de ouvir pessoas falarem sobre isso, né? Ou tenham dúvidas, compartilhem também, né? Por quê? Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Não vou ganhar nada. Mas é legal, né? Distribuir conhecimento, né? Muitas das minhas turmas são de formação de professores, então vocês sabem como é legal compartilhar conhecimento para os outros. Então é isso, chega de papo furado e vamos começar as nossas aulas. Esse primeiro podcast que a gente vai fazer, o primeiro que eu estou gravando agora, não sei ainda quanto tempo vai durar. Eu gostaria muito de fazer alguma coisa curta, de mais ou menos, no máximo 50 minutos, né? Claro que 50 minutos eu não sei se eu vou conseguir fazer o resumo de todas as aulas, né? Mas, a princípio, a ideia é essa. Se não der certo fazer de todas as aulas, eu vou dividir esse podcast em duas partes. A gente vai falar sobre cultura, que é o tema desse bimestre agora, ou desse ciclo, dessa faixa, dessa etapa, ou o que quer que seja que a Secretaria de Educação coloque. Enfim, nós estamos falando sobre cultura. Então, eu vou pegar lá da primeira aula sobre cultura e nós vamos dividir em 5 partes. Como eu disse antes, eu não sei se eu vou colocar as 5 num só podcast, provavelmente não. Mas nós vamos falar sobre a primeira parte sobre cultura, propriamente dita. A segunda parte, vamos falar de alguns tipos de cultura. Na terceira, sobre cultura folclórica. Na quarta parte, sobre mitologia e religião. E a quinta parte, nós vamos ver um pouquinho do surgimento de como surgem as culturas em cada povo. Por que isso é tão importante? Na verdade, durante todos os outros pontos, a gente vai falar um pouquinho dessa importância. Mas nessa quinta parte, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre essa importância, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá! Primeira coisa, o que é cultura? Essa é a pergunta mais importante. Gente, não é difícil. Embora existam várias maneiras de falar, várias opiniões sobre o que é cultura, a gente pode resumir cultura como o conjunto de conhecimentos, hábitos e costumes de um povo, né? De qualquer povo, né? A cultura é o que nos torna únicos, podemos dizer assim, né? O que torna um povo, o que dá a identidade àquele povo ali, né? E quando a gente fala de povo, a gente está falando de qualquer grupo de pessoas. Não importa a localização, não importa o nível tecnológico daquele povo, tanto faz se é um povo que vive
no centro de Tóquio, em meio a robôs e tecnologias, ou uma tribo na África, que a maior tecnologia que eles têm é a construção de instrumentos musicais com madeira, né? Tanto faz. Nível tecnológico não altera a cultura. Quer dizer, altera o formato que ele é expresso, mas não altera o fato de um povo ter ou não ter cultura. E, mais uma vez, quando a gente fala povo, a gente está falando de grupo de pessoas, não necessariamente um grupo geográfico. Pode ser também. A gente, quando fala de cultura, a cultura pode ser a cultura de um país, de um estado, de um município, até mesmo de um município a gente tem cultura, sim. Depois a gente vai ver isso melhor. Mas pode ser uma cultura, assim, de um modo geográfico, ou pode ser uma cultura com um grupo de pessoas específico. Por exemplo, a gente pode se pegar uma profissão e dizer que aquela profissão tem um tipo de cultura, né? Lembrando, mais uma vez, que cultura é esse conjunto de hábitos e costumes, né? Como assim? Vamos dizer que na profissão de professor, você percebe que grande parte dos professores adora café, digamos assim, né? Então aquele hábito faz parte da cultura dos professores, ainda que nem todos gostem de café. Mas se a gente tiver um número expressivo, a maioria que gosta de café, a gente pode dizer que isso faz parte do hábito de um costume, ou seja, faz parte da cultura dos professores. Assim como o modo de falar. Por exemplo, você pode perceber que quando alguém entra pro exército, a pessoa acaba mudando o seu jeito de falar, começa a falar palavras que quem está do lado de fora não entende, né? Gírias, maneiras de falar, conceitos e tudo mais. Isso também faz parte de uma cultura específica, da cultura militar, né? Então, em qualquer grupo de pessoas, você vai ter uma cultura específica. Então, esse é o primeiro ponto importante, que cultura é o hábitos, né? O conjunto de hábitos e costumes de qualquer grupo de pessoas. Qualquer, não importa o tamanho e, como eu falei, não importa se é um grupo geográfico, um grupo em relação à profissão, um grupo em relação ao estilo musical. Cada grupo de pessoas tem a sua cultura. Claro que a gente pode colocar um grupo dentro do outro, né? Por exemplo, esse exemplo que eu falei dos militares. Tem uma cultura específica dos militares, mas se aquele militar mora no Brasil, então provavelmente ele está dentro do grupo cultural brasileiro. Então ele também tem a cultura brasileira ali. Se ele é do Nordeste, ele tem um pouco da cultura nordestina ali também. Então esse é o primeiro ponto importante, né? Que cultura é esse conjunto de hábitos e de costumes. E onde encontramos a cultura? Eu acho que já está bem óbvio que a cultura é encontrada onde existem pessoas. Não importa em que lugar do mundo. Se você tem um grupo de pessoas, você tem culturas, né? E isso é muito importante, porque essa cultura, ela dá uma identidade à pessoa, dá uma sensação de pertencimento a um local, pertencimento a um grupo. E isso sempre foi necessário para o ser humano. O ser humano sempre buscou tem essa necessidade de pertencimento, né? E é uma coisa ela é intrínseca do ser humano. Ela já está no nosso DNA, podemos dizer assim. Isso você não precisa nem pensar muito. Você vai ver que mesmo crianças, elas têm essa necessidade de pertencer a um grupo, de ser parte de um grupo de coleguinhas ali, de ter pensamentos em comum, de ter interesses em comum, né? Então, isso é bem interessante. Isso aí é importante, né, para o ser humano. E outra coisa importante também, quando a gente fala em cultura, é a gente aprender a não quantificar. Como assim não quantificar? Quando a gente fala... Provavelmente vocês já ouviram muito alguém falar o termo: fulano não tem cultura, fulano não sem cultura, isso não é cultura, o importante é estudar para ter cultura, né? O que é meio que uma besteira, porque se cultura é um conjunto de hábitos, de costumes, de conhecimentos, você não precisa necessariamente estudar para isso.
Pode se obter cultura estudando? Pode, mas pode se obter de várias outras maneiras, simplesmente vivendo dentro de uma comunidade, dentro de um grupo. Você vai ter grupos como, por exemplo, grupos de pescadores, de repente, que eles mal sabem ler, né? E não precisam estudar para aprender a lidar com a pescaria, para aprender a fazer barcos, a trançar redes, a aprender a nadar. São coisas que você não estuda, mas vivendo naquele grupo ali se aprende, né? Então, isso é uma coisa importante, que a gente reconhecer que não existe uma cultura maior, menor, melhor, pior, fraca, forte. Não existe nada disso. O que existe são culturas diferentes, saberes diferentes, hábitos diferentes. Se você vai, por exemplo, visitar uma tribo indígena, com certeza eles não vão saber nada de computadores, celulares, quer dizer, nem tanta certeza assim, que algumas tribos sabem. Mas digamos que você vá para uma tribo bem afastada, bem isolada. Eles não vão saber nada de computador, celular, nem de Wi-Fi, nada do tipo. Mas em compensação, você também não vai saber nada de pesca, nada de plantio de mandioca, não vai saber trançar uma rede ou saber dormir numa rede. Então, isso daí tudo são saberes diferentes que vão acontecer conforme o povo, certo? Então, isso é um primeiro ponto importante, né? Que as culturas são apenas diferentes, né? E qual a importância da gente estudar a cultura? Principalmente quando a gente fala de educação infantil, né? Quando a gente está falando de um grupo de formação de professores, qual a importância da gente ensinar cultura para a criança? É justamente de expandir um pouco o horizonte da criança, né? Aos poucos, fazer com que ela saiba que o mundo é bem maior do que só a família dela. Porque, a princípio, esse é o mundo que a criança conhece. Todos os conceitos da criança sobre certo, errado, sobre como se comportar, sobre hábitos e tudo mais, eles vão se referir primeiro à família da criança. Então, aquele é o mundo dela, né? E é muito mal quando a criança acha que todo mundo precisa pensar, precisa fazer as coisas igual a ela, né? Isso daí é bastante complicado, né? Que, embora todos nós sejamos humanos, tenhamos os mesmos direitos e deveres e tudo mais, a percepção, a visão do mundo, ela varia bastante conforme a cultura, né? E é importante que a criança saiba que existam outras culturas, até para uma coisa bem simples, saber respeitar a cultura e brotar na criança também uma coisa que a gente pode dizer que está faltando muito hoje em dia, que é a questão da empatia, de você entender como o outro se sente, de você se colocar no lugar do outro. E isso só é possível quando você realmente entende o outro, né? Se você faz parte de uma cultura ocidental, você só vai respeitar a oriental se você entender pelo menos um pouco de como eles pensam, um pouco do conceito deles. Eu estou colocando exemplo oriental-ocidental, mas isso se refere também a religiões, posicionamentos políticos e todos os outros tipos de diferenças. Então, resumo disso. Importante é conhecer, né? Conhecer o outro para que você possa também entender e respeitar. Então, isso daí é essencial no que se refere à formação do ser humano. E a ideia de usar culturas para mostrar isso te dá uma gama muito ampla de trabalho, onde você pode trabalhar dentro de cultura, você pode trabalhar música, pode trabalhar desenho, pode trabalhar com filmes, pode trabalhar com desenho animado, pode trabalhar com várias coisas, né? Mostrando essa diferença cultural. E isso ajuda bastante a criança a ampliar seu mundo. Bom, então, essa primeira parte, nós temos uma ideia geral do que é cultura. Agora a gente vai para a segunda parte, que é ver alguns tipos de cultura,
né? Cultura é uma coisa muito ampla, várias coisas podem ser cultura, desde a maneira de falar, de vestir, de agir, hábitos no que se refere à alimentação, várias coisas podem ser cultura. Mas a gente vai dar uma olhada, antes de citar exemplos. Na verdade, se a gente começar a citar exemplos, a gente não termina mais. Mas vamos tentar dar uma dividida aí para ficar melhor para a gente. Existem vários tipos de cultura. Então, a gente vai colocar aqui pelo menos 4 tipos que eu queria chamar a atenção de vocês, que são alguns tipos de cultura bem interessante que a gente encontra em praticamente qualquer tipo de sociedade, tá? Então, a gente vai falar da cultura erudita, da cultura popular, da cultura de massa e da cultura folclórica. Todas elas se encaixam em cultura, todas elas vêm de um povo, faz parte dos hábitos e costumes, porém elas têm características bem específicas, cada uma. A primeira, então, que a gente vai falar é da cultura erudita. O que é a cultura erudita? Cultura erudita é aquela mais ligada ao que se refere ao estudo. E quando falamos estudo, não é só o estudo na questão de observação, mas é um estudo mais formal, aquele em que você precisa ler, precisa ter conhecimento prévio, precisa ter uma certa dose de conhecimento bem grande. E precisa de pessoas, precisa ser uma coisa mais formal, precisa ser uma coisa regrada, né? Precisa ser algo que muitas das vezes depende até da sua... Muitas das vezes não, praticamente todas as vezes, depende da sua condição financeira. A gente pode dizer que a cultura erudita é basicamente a cultura clássica, né? É aquela coisa que você precisa fazer parte, entre aspas, de um grupo especial. Por exemplo, quando a gente fala... Já que eu falei do clássico, quando a gente fala da música clássica é uma música erudita. Por quê? Você não aprende a tocar violino assim para entrar numa orquestra simplesmente olhando alguém e pegando um violino e arriscando e pronto, né? Não é assim. Se você quer tocar numa orquestra, você precisa aprender todas as técnicas musicais, você precisa aprender a ler partitura, a escrever partitura, né? Analisar uma partitura de música, conhecer a história da música, conhecer sobre autores, conhecer peculiaridades de cada autor, como que um Stravinsky compõe, como que o Mozart compõe e quais as características da música do Mozart e tudo mais. Isso é uma coisa que leva tempo, né? Precisa de estudo, precisa de pessoas orientando. Então isso daí é um tipo de cultura que a gente chama de cultura erudita. Assim como quando a gente fala até mesmo pro bem ou pro mal da universidade, né? A universidade é um tipo de é uma educação mais erudita, né? Você precisa ter um conhecimento prévio. Você não entra na universidade sem saber ler, né? Óbvio. Né? E sem saber coisas mais básicas. Se você já fica um aviso, quando você entrar para a faculdade, você precisa saber, no mínimo, a escrever um texto argumentativo muito bem, precisa saber regras para fazer um artigo, um trabalho, né? Ninguém vai pegar na sua mão e te ensinar, né? Eles partem da premissa que você já sabe isso tudo, que você só vai chegar lá para aprender coisas totalmente diferentes, né? Então isso faz parte da cultura erudita, uma cultura que precisa de um estudo maior, precisa de uma gama maior de conhecimento, tá? Isso é um tipo de cultura. Não quer dizer, mais uma vez, deixando isso bem claro, não quer dizer que é a única cultura certa e também ela não desmerece outros tipos de cultura, tá? A importância da cultura erudita é tanta quanto da cultura popular, que a gente vai ver agora. O que é a cultura popular? A cultura popular, de certa forma, ela é totalmente o inverso da erudita. Enquanto na erudita você precisa ter um conhecimento prévio, precisa ter estudo, precisa fazer parte de um grupo em especial, na cultura popular não. A cultura popular é aquela que você muitas das vezes absorve
na sua própria convivência, né? Absorve ouvindo. Você não precisa necessariamente de saber ler para participar de uma cultura popular, né? Isso não quer dizer que você precisa ser analfabeto também para participar, mas mesmo alguém que não saiba ler, ele participa, ele absorve a cultura popular. Isso porque, na maior parte das vezes, a cultura popular ela é passada pela tradição oral, é passada em conversas, é passada pelo ensino mais informal. Quando, por exemplo, digamos que uma pessoa saiba fazer um bolo de fubá maravilhoso, que leva coco ralado, que leva leite de coco, não sei o que e tal. E essa pessoa aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, que aprendeu com a tataravó. Então, a cultura popular, ela tem essa peculiaridade, que ela vai passando assim, né? E muitas das vezes você também pode aprender sobre a cultura popular simplesmente participando, né? Digamos que no local onde você mora, digamos que você mora numa vila, né? E naquela vila ali, ela é uma vila muito famosa pelo artesanato, pelas pessoas que fazem bonecos de barro, de argila, ou fazem cestos de palha, né? Provavelmente alguém que cresce naquele ambiente, de tanto olhar, de tanto ver ali as outras pessoas fazendo, ele vai aprender a fazer também, né? Ele vai arriscar fazer, e com certeza outras pessoas mais velhas vão ensinar também, vão estar ali mostrando na prática. Então isso faz muito parte da cultura popular, né? É um exemplo, né? Eu peguei o exemplo do artesanato, mas a cultura popular ela é bem maior do que isso. É artesanato, são receitas, são maneiras de falar, né? Festas, tudo isso faz parte da cultura popular. Quando a gente fala de festas juninas, por exemplo, né? Não existe um curso para se aprender o que tem na festa junina. As pessoas participam e vão se colocando naquele meio ali, né? Então, isso é a cultura popular. É uma cultura que ela não precisa ter um entendimento formal como a cultura erudita. Não precisa ter um estudo aprofundado, não precisa ter alguma coisa separada, não precisa você ser rico ou ter uma condição financeira privilegiada. Você simplesmente participa. Então, esse é o segundo tipo de cultura, que é a popular. A gente vai ter também um outro tipo de cultura que ele está meio ali talvez entre o erudito e o popular, que é a cultura de massa. A cultura de massa, também muitas das vezes chamada cultura de mídia, ela é uma cultura que ela está estritamente ligada à tecnologia, né? Portanto, é difícil, praticamente impossível, a cultura de massa ela está ligada a um grupo indígena, por exemplo, né? Porque ela depende de tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, gente, muitas das vezes esse termo ele é mal compreendido, né? Que a gente fala de tecnologia, a gente pensa só de alta tecnologia, né? Como computador, como televisão de LCD, esse tipo de coisa. Mas tecnologia é qualquer técnica que o homem cria para facilitar a sua vida, facilitar o seu trabalho. Então, mesmo quando a gente volta lá no século XIX, durante a Revolução Industrial, quando a gente fala daquelas máquinas a vapor, aquilo é tecnologia, né? Um trem a vapor é tecnologia. A imprensa, né? Que imprime papéis, imprime jornais, aquilo é tecnologia também. Então a cultura de massa, ela está ligada à tecnologia. E para ser mais exato ainda, a tecnologia de comunicação, né? Aí a gente pode colocar a tecnologia de comunicação, a gente pode colocar jornais, revista, televisão, rádio, internet. Então tudo isso faz parte da mídia, faz parte de uma cultura de massa. E como que esses meios de comunicação, eles criam cultura, eles geram cultura?
alguma coisa que é publicada, por exemplo, muitas vezes no jornal, aquilo ali pode acabar fazendo parte, né, da vida de um povo. Alguma coisa, uma novela, ela pode colocar ali hábitos que acabam fazendo parte da vida de um grupo, né? Até mesmo o hábito que de hoje nem tanto, mas antes tinha muito o hábito de acordar de domingo de manhã e comprar um jornal na banca. Então isso faz parte de uma cultura de massa, né? E até mesmo muitas das coisas que a gente faz acaba tendo essa relação. A própria ideia do hábito de usar o celular para checar mensagem no WhatsApp, né? Isso daí é um hábito, é um costume que faz parte da cultura de massa, cultura de mídia. Então esse é um tipo de cultura que ele está sempre ligado à ideia de tecnologia. Mais para frente a gente vai ver alguns exemplos, né, de hábitos, de costumes que fazem parte da cultura de massa. Só para citar um deles, o nosso hábito de assistir filmes, de cinema, né, aquela ideia, né, que está no nosso inconsciente de ir no cinema, comprar pipoca e tudo mais, isso faz parte de uma cultura de massa. E o último tipo de cultura, né, que é interessante a gente falar, é a cultura folclórica, né? E essa cultura, a gente vai ter até um capítulo especial sobre ela, né? Mas para resumir tudo, a cultura folclórica, ela é uma cultura bem parecida com a cultura popular, tá? Na verdade, a cultura folclórica, ela faz parte da cultura popular, só que é um tipo de cultura específica que merece um capítulo especial. Vamos lá. Agora a gente vai falar exatamente sobre a cultura folclórica. Por que eu separei a cultura folclórica, né, num tópico especial? Porque a cultura folclórica, ela tem algumas peculiaridades, né, que a tornam diferente da cultura popular, né? Antes da gente ver essas peculiaridades, vamos entender por que foi separada a cultura folclórica. Até o século XIX, mais ou menos, não existia esse termo cultura folclórica, né? Não é que a cultura folclórica não existia, ela continuava existindo na forma de cultura popular, tá? Só que nem a cultura popular era reconhecida exatamente como cultura, né? Naquele momento, até o século XIX, a única coisa que era reconhecida como cultura era a cultura erudita, que a gente já falou antes, né? Que era essa cultura mais que dependia de estudo, de leitura e tudo mais, né? Mas existia um tipo de saber, digamos assim, né, que não dependia disso, que era justamente daquelas pessoas mais simples, que não tinham acesso à cultura erudita. Era o homem do campo, que sabe exatamente o momento de plantar o milho, sabe, quando olha para o céu, sabe se vai chover, sabe se vai fazer sol no dia seguinte. É o homem do campo que olha para a lua à noite e percebe: amanhã vai fazer um dia ensolarado, ou amanhã vai fazer um dia nublado, um dia de calor, né? Então isso tudo é conhecimento que ele adquire como? Através dos seus ancestrais, através, né, dos pais, dos avós e tudo mais. Então esse tipo de conhecimento que não tem nada a ver quer dizer, a princípio, nada a ver com a ciência, nada a ver com um estudo erudito, né? Esse tipo de conhecimento não era reconhecido como cultura. Até que um jornalista, professor, antropólogo chamado John Towns, ele vai escrever um artigo, né, onde ele defende que esse tipo de conhecimento é sim também um tipo de cultura. E ele vai usar um nome para esse tipo de cultura, que é a junção de duas palavras em inglês, que é folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento ou saber, sabedoria. Ele juntando as duas vai ter o termo folklore, né, que seria a sabedoria do povo ou conhecimento do povo, né?
Esse nome ele foi adaptado, né, para várias línguas latinas, né, e virou, para o nosso, no caso, né, para o português de Portugal e para o português do Brasil, virou a palavra folclore, né? E ele vai ser um grande defensor desse tipo de conhecimento, né? Tanto que o dia que ele publica o artigo, que é o dia 22 de agosto, ele vai se tornar, no Brasil, oficialmente, o Dia do Folclore, né? E, então, o John Tonnes ele é o pai do termo folclore, né? Mas o que seria o folclore, afinal de contas? É todo esse conhecimento que vem do povo, né? E foi se convencionado também que o folclore ele tem 4 características em especial, né, para diferenciar ele um pouco do conhecimento popular, né? Porque o conhecimento popular ele é aplicado, como a gente viu antes, né, ali com compartilhamento de informação ali do povo e tudo mais, né? Não com estudo, é simplesmente com a coisa de olhar, né? Por exemplo, quando a gente fala do futebol no Brasil, o futebol no Brasil ele faz parte da cultura popular, né? Foi um inglês que inventou, embora tenha sido um inglês que inventou, né? Bem curioso isso. O inglês inventou esse esporte, o futebol, e trouxe aqui para o Brasil. Só que se tornou uma coisa tão popular que você não precisa... depois você não precisou nem mais desse inglês ali, né? As pessoas pegaram isso daí e colocaram para a vida delas, né? Muitas das vezes, né? E hoje a gente vê qualquer pessoa aprendendo futebol ali só olhando, né? Só praticando ali. Menos eu, que meu talento para futebol é menor que o meu talento para pilotagem de naves espaciais, né? Talvez eu saiba pilotar nave espacial melhor do que jogar futebol, já que pelo menos umas 10 temporadas de Star Trek deve servir para alguma coisa. Mas enfim, o fato é que o conhecimento, a cultura folclórica, ela tem quatro características básicas que diferem um pouquinho da cultura popular. Que características são essas? Primeira é que toda manifestação da cultura folclórica ela é popular. Então nisso a gente já tem essa semelhança, né? Então a gente pode até dizer que toda cultura folclórica é popular, mas nem toda cultura popular é folclórica. Por quê? Além dela precisar ser popular, a cultura folclórica ela é passada a cada geração da mesma forma. Ou seja, eu aprendi a fazer alguma coisa com a minha mãe que faz da mesma maneira que a minha avó fazia, da mesma maneira que a minha bisavó, que é a mesma maneira que a minha tataravó e por aí vai, né? Então o folclore ele passa de geração a geração da mesma forma. Uma outra característica que talvez seja uma das mais importantes do folclore é que a cultura folclórica ela é anônima. Como assim anônima? Você nunca sabe quem criou, né? Ela simplesmente surge. E a história ela é tão antiga que ela se perde no tempo. Você nunca sabe... algumas vezes você pode ter até uma história mais ou menos de como surgiu certa manifestação folclórica, mas dificilmente você vai ter uma precisão grande, você vai ter um nome de alguém, alguma coisa desse tipo, né? Por exemplo, quando a gente fala de um brinquedo folclórico que é a pipa, né? A pipa é um brinquedo totalmente folclórico. Por quê? Ele é popular, como a gente já viu antes, né? A maneira que ele é feito é passada de geração a geração da mesma forma. Você pode até dizer, mas o meu bisavô morava na roça e não tinha cola como a gente tem hoje, que vai no armarinho e compra cola branca. Meu avô fazia cola de farinha de trigo, né? Ainda assim é cola, ou seja, a função é a mesma. Embora o produto seja diferente, a ideia é a mesma. Então, mesmo se você colocar hoje uma pipa feita com papel fino, com vareta de plástico e com cola branca, ela é feita da mesma... E linha, claro, linha.
ela é feita da mesma forma que antigamente se fazia, com vareta de bambu, com cola de farinha de trigo ou cola de arroz e com um jornal. Tá? É a mesma ideia, mudar os materiais, mas o tipo de trabalho é o mesmo, né? A maneira de colocar rabiola, né? Quer dizer, em alguns lugares, porque tem umas pipas que não tem rabiola, mas a maneira de armar aquela pipa, de dar um nó e tudo mais, né? Isso daí vai ser igual em todo, de geração para geração, vai ser a mesma coisa, né? A gente até sabe que depois de muito tempo a gente sabe que a ideia original da pipa ela vai ser lá na China, né? Há cerca de talvez mais de 2.000 anos atrás, né? Mas a gente não tem o nome de quem fez, não tem a ideia de como ele fez, né? Conta-se que as pipas eram usadas às vezes até na guerra para mandar mensagem, né? A gente não sabe nem se realmente se essa história procede. Talvez seja, talvez sim, talvez não. Mas o fato é que a gente não sabe quem criou, né? Então toda manifestação folclórica a gente tem essa ideia, que a gente nunca sabe quem criou. E a última característica das manifestações folclóricas é que elas são empíricas. Eita, palavra difícil, né? O que raios é empírico? Empírico é algo que não precisa de um conhecimento, de um estudo formal, né? Você não precisa ir para uma escola para aprender. Muitas das vezes você aprende vendo, aprende ouvindo, aprende participando. É como aquela pessoa que nasce numa comunidade pobre, onde todo mundo gosta de samba, onde todo mundo está ligado ao carnaval, todo mundo está ligado à confecção de roupas, de fantasia para a escola de samba, todo mundo vive e respira samba o ano todo. É quase que inevitável que a pessoa que vive, que nasceu, que cresce, que vive só nessa comunidade, ela aprenda a sambar, né? Agora vai eu, que parece que tenho 2 pés direitos, tentar aprender a sambar. Provavelmente eu vou ter que entrar numa escola de dança, vou ter que suar pra caramba, ficar horas e horas tentando lá e bem provavelmente eu não vou aprender. Mas eu vou ter que procurar um tipo de estudo ali mais formal. Agora, a pessoa que nasce e cresce naquele ambiente já sabe fazer aquilo ali tranquilamente. É como uma criança que nasce, por exemplo, numa família de músicos. É quase que inevitável que ela cresça ali tendo uma aptidão musical gigantesca, que ela tenha facilidade para lidar com música, mais do que um cara que nasce numa família de militar, onde, sei lá, eu não sei nem te dar exemplo, porque eu não conheço muito bem, graças a Deus eu não nasci numa família militar, né? Embora meu pai tenha certas tendências militares, queria que eu participasse do exército, que eu fosse oficial, mas eu fugi e me rebelei e virei professor. Que droga, hein? E professor de artes ainda por cima. Enfim. Então, resumindo, a cultura folclórica ela tem 4 características que dizem se algo é folclórico ou não. Ela é popular, ela é passada de geração em geração da mesma forma, ela é empírica e ela também é anônima. Então, isso são características da cultura folclórica. E o que são essas manifestações? A gente fala de manifestações da cultura folclórica. Que tipo de manifestações que elas são exclusivas da cultura folclórica, né? Que elas têm essas 4 características. A gente pode colocar nesse grupo os ditados populares, superstições, né? Crenças, né? Aquela coisa de menino, não deixa o chinelo virado que sua mãe vai morrer, né? Isso faz parte do folclore. Ou não vou passar por debaixo da escada que dá azar. Então isso também faz parte de uma superstição folclórica, né? Mas tem só de superstições vive o folclore. O artesanato faz parte também da cultura folclórica. Artesanato em palha ou em argila ou com madeira, o que quer que seja, né? Danças, festas,
também fazem parte da cultura folclórica. Festa junina, o boi bumbá, bumba meu boi, né? E até mesmo danças como o frevo, né? Que acontece muito no Recife, a marujada, que acontece no norte, nordeste, qual outra? O carnaval no Rio de Janeiro, tudo isso faz parte do folclore também. Comidas típicas como a feijoada, o acarajé, o chimarrão fazem parte do folclore. Brinquedos como peteca, que tem sua origem indígena, bonecas de pano, que mais... peão, bola de gude, né? São brinquedos folclóricos também. Brincadeiras como pular amarelinha, como pular elástico, pique, né? Cantigas de roda, como o cravo e a rosa, marinheiro só, atirei o pau no gato, são cantigas folclóricas também. A gente tem também a medicina folclórica, que é muito importante. Embora ela tenha uma certa ligação com a ciência, ela é uma coisa empírica, porque a medicina folclórica ela não depende de estudos igual a gente estuda para criar uma vacina ou estuda para fazer um comprimido. A medicina folclórica é simplesmente baseada naquele conhecimento que vem dos antigos, né? De que se você tiver com dor de barriga, você toma um chá de carqueja, não, de boldo, né? Um chá de boldo, ou se a pessoa está muito nervosa, um chá de camomila para acalmar, ou se ela está com uma tosse muito forte, um xarope feito com mel e com agrião, né? Para curar a tosse, que é expectorante. Se o cachorro está cheio de carrapato, fazer um banho com erva de Santa Maria. Então isso tudo faz parte da medicina popular, até mesmo o diagnóstico, né? Quando aquela senhorinha lá da roça, olha, o que você está sentindo, meu filho? Ah, isso daí é fígado, então toma esse chá disso, daquilo ali. Então isso tudo é medicina popular, faz parte também do folclore, né? E a gente tem também histórias também que fazem parte, né? Como o mito, o conto e a lenda, né? E eu gosto muito de falar desses três, porque eles são bem parecidos um com o outro, né? E até se confundem quando a gente fala de mito, conto e lenda, são coisas parecidas, né? Mas qual é a diferença? É bem simples, gente. Embora eles sejam parecidos, sejam histórias, é fácil de você diferenciar. O mito, ele é a descrição de um personagem, né? Uma história que não tem início, não tem meio, nem fim. Na verdade, a história é só descrevendo como que esse personagem é. Por exemplo, essa história de um negrinho de uma perna só, que ele fuma cachimbo, que ele tem um gorrinho vermelho e que ele dá nó na crina, no rabo do cavalo, e que ele vive na floresta. Então, todas essas características, elas montam um personagem que é o Saci Pererê, né? Então, isso na verdade, é um mito, tá? Por que ele é um mito? Porque você não tem uma história final, que a história começou assim, terminou assim. Você tem a descrição desse personagem que é usado em várias histórias. Aí cada pessoa vai ter uma história do Saci diferente, que viu em tal lugar, que prendeu numa garrafa, que o Saci fez isso, aquilo. Então você tem um personagem, tá? O mito é isso, ele é um personagem folclórico, né? Onde você só tem uma descrição. Você não tem início, não tem meio, nem fim. Só a descrição de um personagem, e a partir daquela descrição você tem várias histórias diferentes. E aí, dentro desse grupo, a gente coloca, quando a gente fala, falando do Brasil, a gente coloca Mula Sem Cabeça, coloca o Saci Pererê, né? E aí a gente pode colocar, vamos começar a falar de outros países também. A gente vai ter o próprio lobisomem, que faz parte do folclore inglês. A gente vai ter o dragão, que faz parte do folclore europeu. Quer dizer, na verdade, faz parte do folclore europeu, do folclore chinês também,
e, de uma certa forma, até do brasileiro. Quando a gente fala do boitatá, já que a descrição do boitatá, que faz parte do folclore indígena brasileiro, se parece muito com um dragão, né? Uma serpente que cospe fogo. Então, para mim, isso é dragão também. Então, esse é o mito. A gente vai ter também o conto. O que é o conto? O conto, diferente do mito, é uma história que tem início, tem meio e fim. É uma história fantasiosa, tá? Quando a gente fala de folclore, a característica é que ela é uma história fantasiosa. Não é uma história verdadeira. Se é história verdadeira, não é folclore. É uma história. Só isso, né? Mas o folclore, o conto não. O conto ele faz parte do folclore porque ele é uma história fantasiosa que tem início, meio e fim, e ela encaixa naquelas 4 características que a gente falou. Ela é popular, ela é anônima, ela é passada de geração a geração e ela é empírica, tá? Essas 4 características é que fazem do conto uma história folclórica. Exemplos de conto, é só pensar nos contos de fada. Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, tudo isso são contos folclóricos. E o último é a lenda, né? A lenda, ela é bem parecida com o conto. A diferença é que a lenda também é uma história com início, meio e fim, né? Só que a diferença é que ela serve para explicar algo que é real. Ué, mas como assim? Você não falou que é fantasioso? Sim, a história é totalmente fantasiosa. Ela não tem obrigação nenhuma de ser real. Mas só que a função da história é para explicar algo que realmente existe. Não precisa aquela história ser verdadeira. Ela só tem que fazer uma ligação com algo que existe, né? Por exemplo, quando a gente fala da Vitória Régia, a Vitória Régia ela é uma planta. Essa planta existe, tá, gente? É uma planta aquática. Ela fica flutuando nos lagos e a flor dela só se abre à noite, né? Que é uma coisa bem curiosa, porque praticamente todas as plantas vivem na terra, né? Elas estão ali na terra, enraizada, né? E elas abrem a qualquer hora, né? Mas a Vitória Régia não, ela está flutuando no lago e só se abre à noite. Isso é um grande mistério para os indígenas. E os indígenas daqui do Brasil, eles contavam, né? A explicação para essa planta estar na água e só se abrir à noite é porque eles acreditavam, tinha uma história, né? Que uma índiazinha se apaixonou pela lua, que era um guerreiro branco, e toda noite essa índiazinha ela tentava alcançar a lua e nunca conseguia. Mesmo depois de crescer, ela continuou tentando, até que um dia ela viu a imagem da lua refletida na água e pulou, né, para tentar abraçar o amado dela. Só que, obviamente, essa índiazinha morreu afogada. Então, a lua, com pena dessa índiazinha, pediu ao deus Tupã que transformasse numa linda flor, né? E essa flor, ela se abriu ali no lago e ela só se abre à noite para a luz da lua. Então, essa é a explicação dos indígenas para a Vitória Régia existir, tá? Então, isso daí é a lenda. Então é isso, gente. A gente termina por aqui. No próximo podcast, a gente vai falar sobre mitologia e religião. Então é isso. Ficamos por aqui. Espero que tudo tenha ficado muito claro. A gente se vê no nosso próximo podcast. Um abração, se cuidem e até mais.